É noite de cura e de libertação. E hoje, com a inspiração de Deus, me veio o tema que está aí: vencendo todas as adversidades com o poder da oração. Quando a gente ora, como nós vimos aqui, o fogo cai. Quando a gente ora, o diabo se rende. E quando a gente ora, a gente se liberta. Amém? Amém. Desde que seja com fé. Mas eu vou começar um pouco diferente. Como sempre, eu tenho as minhas histórias para contar. Aleluia! E parece que os irmãos gostam dela. Hoje ela vai ser um pouco diferente. Vocês vão ver no final por quê. Eu segui um conselho do pastor Luiz para fazer essa história um pouco diferente. Havia um casal que não eram crentes convertidos, um casal normal, que viviam aqueles altos e baixos de todo o casamento do mundo. Momentos felizes, momentos tristes, desentendimentos, situações adversas, brigas, alguns momentos de alegria. E o marido e a esposa não tinham nenhuma religião definida. Eram pessoas boas, honestas, mas não direcionadas para o caminho de Deus. O tempo ia passando e essa situação perdurava, até que um dia a esposa foi convidada a ir numa igreja evangélica. Cheia de preconceitos, essa esposa veio, entrou, assistiu o culto até o final, e ela sentiu algo que ela nunca tinha sentido na vida. Ela não sabia explicar o que ela tinha sentido. Aí ela volta mais algumas vezes, mas não adianta. O marido dela, cheio da sua intelectualidade, que é engano do mundo, cheio de críticas a pastores, a igrejas, etc., nem quis saber de viver junto com ela. Infelizmente, essas idas à igreja acabou se transformando em mais um motivo para discussão e brigas. Um dia, acredito que uma das últimas vezes que essa esposa veio, porque ela parou de vir por causa do marido, ela tentou orar, ela tentou falar com Deus, sem saber, porque ela ainda não era convertida, não tinha lido a Bíblia, onde estão as regras, temos que seguir, mas ela tentou de coração, e Deus sonda o nosso coração. E ela disse uma vez só: Pai, seria tão bom se o meu marido viesse pelo menos uma vez e sentisse isso que eu sinto aqui. Aí eu paro a minha história, irmãos, para dizer que ela orou, ela nem fez aquilo que está escrito na Bíblia, que tudo que se pede em nome de Jesus acontece. Mas quando você ora com o coração, Deus sonda o seu coração, e Jesus Cristo intercede por você assim mesmo. Porque Jesus Cristo é o nosso grande e único intercessor diante de Deus. Aleluia. E vocês querem saber o final da história? Vocês estão olhando para ele. Glória a Deus! Esse marido sou eu. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Esse é o final da história. A arma, Deus, a oração, é a arma mais poderosa que Deus nos deu. A oração é o meio que nós conversamos com Deus. Deus fala com a gente por inúmeros meios, porque Ele é todo poderoso. Mas para nós falarmos com Ele é através da oração. Então vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 e 2, que é o texto base. É um texto fantástico, que mostra quanto a oração é poderosa na mão de um servo de Deus fiel, que tem fé. Vamos ler o capítulo 1, do 1 ao 6, e depois o versículo 11. Podem acompanhar. As palavras de Neemias, filho de Acalias.
E sucedeu no mês de Quisleu, que é o mês 9, no ano 20º, estando eu, que é Neemias, em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração de teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. E no versículo 11, Neemias fala: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. O rei era Artaxerxes, o rei da Pérsia. Nós vemos, irmãos, nesse versículo 11, que Neemias começou uma oração, orando por aquela situação triste, e depois, no final, mais pessoas se juntaram a ele. Oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. No capítulo 2, nós vemos que Deus deu um caminho para Neemias. Nós vamos ver do 2 ao 8. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus do céu. Vou parar um pouquinho. Neemias orou, porque ele era um copeiro, um escravo. O que ele ia pedir para o rei? E aí Deus encheu ele de força e ousadia. Ele disse ao rei, ele falando: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada no banheiro: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu com certo tempo. Aí ele pediu mais. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. O rei deu ousadia para Neemias, e ele, tudo o que ele pediu ao rei, o rei concedeu. Até o material de construção. Amém? Então, nessa primeira etapa, nós vamos ver o poder da oração no exemplo de Neemias. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. O que podemos tirar como ensinamento para nossas vidas a partir do texto que lemos? Que aquele que estiver passando por problemas, por aflições, por um desafio, por uma adversidade, se orar com fé a Deus, Deus irá mostrar a solução.
Só que essa solução não virá com mágica. O que Deus faz é mostrar o caminho da solução. Amém? Ele mostra o caminho da solução. Ele mostrou o caminho para Neemias. E Neemias teve que se encher de ousadia para seguir esse caminho. E não é só isso que acontece quando oramos numa adversidade. Deus nos fortalece quando estamos tristes, com medo, angustiados, sem saber para onde ir. Deus, quando iniciamos uma oração pedindo para Ele forças, Ele nos dá uma paz, Ele nos dá confiança e Ele nos levanta, desde que orarmos com fé. Temos que ter fé. Deus ouve a todos, independente de religião ou crença. Deus ouviu a oração da minha esposa, que ela não sabia nem como orar, mas ela orou com o coração e orou para o verdadeiro Deus. É o único Deus que existe. Neemias era um simples copeiro e escravo. Estava num local conversando com seus irmãos e amigos e contaram a ele que a cidade de Jerusalém estava, os muros tinham sido derrubados, as portas queimadas, estava tudo destruído e todo mundo estava sofrendo lá. Ele não se revoltou, ele não saiu murmurando, não saiu xingando, não saiu falando mal, não. Ele orou e jejuou. E segundo a teologia, ele orou por 5 meses. E mais pessoas se juntaram a ele, como nós vimos no versículo que eu dei destaque. Neemias orando por 5 meses, até que um dia, na presença do rei, ele triste. E naquela época, eu estudei. Os servos, os escravos que trabalhavam ao lado do rei, não podiam ficar tristes. Eles tinham que trabalhar com alegria. Eram escravos, estavam se lascando, né, Benedito? Mas tinham que trabalhar com alegria. E o rei pergunta para ele: o que tu me pedes? O que ele fez? Ele não ficou quieto. Ele orou para Deus: Deus, o que eu faço agora? Se eu falar alguma coisa para esse rei vai mandar matar. Aí Deus encheu ele de ousadia. E no versículo 5, 7 e 8 do capítulo 2, ele consegue tudo o que ele pediu. Aleluia. E uma leitura que eu recomendo é que no final vocês veem que em muito pouco tempo, só me engano, 40 dias, não tenho certeza, ele conseguiu reconstruir todos os muros de Israel. 52. Fique esperto aí, fazer pergunta. Fique esperto aí, fazer pergunta. O que vemos aqui, irmãos, é coragem, atitude, confiança em Deus e o principal, perseverança em permanecer orando. Concluímos que não adianta apenas orar, temos que agir de acordo com a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus dentro de nós, deixar um pouquinho a carne de lado e orar com o Espírito. Se Neemias tivesse ficado quieto, se Neemias não tivesse agido, nada tinha acontecido. O mesmo nós temos que trazer para a nossa vida, irmãos. Às vezes nós estamos com problema em casa, com problema com os filhos, com problema financeiro, com problema de emprego, aqueles problemas que todos os dias nos assolam. Nós temos que orar para Deus, mas não esperar que algo vai acontecer de imediato, não. Nós temos que orar para Deus para que Ele nos mostre o caminho da solução dos nossos problemas. Porque quando você pede oração, Ele irá mostrar o caminho. Aí você, se seguir aquele caminho, a sua vida, o seu problema vai acabar e sua vida vai melhorar. O que nós temos é que ter na nossa consciência é o seguinte: que Deus é um Pai que não mima. Deus é um Pai que disciplina. Porque aquele que Deus disciplina é porque é aquele que Ele ama. Aleluia. Está escrito na palavra de Deus. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que Deus pode nos dar presentes como um pai dá presente ao filho. Só que tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E o propósito é a obra de Deus. Aleluia. Se Deus vai te dar algo,
Veja bem, Ele sabe que você está apto a receber, e sabe que você está preparado, e no fundo, aquilo vai ser um testemunho para edificar alguém, ou vai ser algo para ser usado na obra dele. Amém? Porque nós temos que guardar mais isso, que nós não somos filhinhos de papai. Não, nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso que quer que nós cresçamos diante dele. Nós que temos filhos, nós não damos tudo de mão beijada para ele. Nós mostramos o caminho, nós pagamos a escola, nós ensinamos, nós educamos, nós brigamos, nós às vezes até damos umas chineladas. Mas por quê? Porque nós queremos que eles sigam um caminho e queremos que eles tenham um bom emprego, uma faculdade, sejam felizes. Mas nós não entregamos tudo pronto para eles. Deus é assim também conosco. Amém? Amém. Um grande exemplo disso é Josué, que eu estou falando, disso que eu estou falando. Josué foi o sucessor de Moisés. Eles chegaram à beira do Jordão, a terra prometida estava lá na frente, Canaã. Moisés não ia entrar, ia subir aos céus em glória, e passou o seu cajado para Josué. Josué, recebendo aquela tremenda responsabilidade, porque segundo teólogos, seriam mais de 2 milhões de pessoas. Josué ficou muito preocupado. Aí Deus fala com Josué, no capítulo 1, versículos 5 e 6, e diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. No versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais de Davi. Vejam bem o que Deus diz a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás. Esforçar é seguir em frente, é lutar, é brigar, é enfrentar. Ter bom ânimo é fazer tudo isso com disposição, com alegria, com vontade. E quem vai fazer isso? Somos nós. Somos nós que vamos fazer. A mão de Deus está sobre nós. Deus está nos protegendo, mas é nós que estamos caminhando. Deus não vai nos carregar no colo e levar para a nossa promessa. É nós que temos que fazer. E Josué se esforçou, e o primeiro desafio foi Jericó, as muralhas que eram intransponíveis na época, e ele venceu. Amém? Agora, irmãos, eu saindo um pouco desse foco, vamos falar o que acontece na nossa vida quando oramos. Nós oramos, precisamos de uma graça de Deus, todos precisamos, todos os dias precisamos disso. Nós oramos uma vez, no outro dia a gente ora de novo, no outro dia a gente ora de novo, e parece que a coisa pior, parece que o céu fica de bronze, aí você ora de novo, aí sua fé vai diminuindo, aí chega no quarto dia você ora menos, diminui o tempo, você fala diferente. Por que isso acontece com a gente, com todo mundo? Porque nós temos que entender de uma vez por todas que existe o tempo de Deus e o nosso tempo. O tempo de Deus se chama Kairos, é uma palavra grega. E o nosso tempo é o Cronos, é a cronologia, os minutos, os segundos. E Deus tem que nos preparar para a bênção, como eu já disse. A bênção vem, Deus é fiel, Deus sabe que você está precisando, Deus sabe tudo o que nós estamos precisando. Só que Deus sabe também quando que nós seremos capazes para, quando recebermos essa bênção, não desviarmos do caminho dele, não cairmos e não decepcionarmos a ele. É por isso, irmãos, que o tempo vai passando, porque Deus está preparando você, e você vai se esforçando todos os dias, mantendo a fé e orando, que vai
chegar o dia que a graça virá. Mas vem no dia certo. Aleluia. Não é no dia que a nossa carne quer. É no dia que Deus sabe o dia correto. Aleluia. Em Jeremias 10, 23, não está aí. Está escrito o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Não cabe a nós determinar o nosso caminho. É Deus que vai nos dar o caminho. Mas se a nossa fé enfraquecer, irmãos, sabe como nós vencemos a incredulidade? Primeira coisa é deixarmos de ser egoístas e acharmos que nós podemos resolver tudo sozinhos. A gente tem um problema. Eu mesmo passei esses dias atrás com problemas financeiros. Tinha dias que eu ficava pensando, sempre orando e confiando em Deus, mas tinha dias que apertava o calo e eu ficava pensando, não, mas eu posso fazer o concurso, eu posso procurar uma outra coisa para fazer, eu posso papar, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas aí Deus, que é presente e que a gente necessita da sua presença e deseja ela todos os dias, tirava isso da cabeça. Não, você tem que confiar em mim. Eu tenho uma promessa para você. Você não vai fazer isso sozinho, por enquanto você espere. Aleluia. E é isso que eu estou fazendo. Eu e a Tati estamos esperando. E com certeza, muito em breve, iremos testemunhar o milagre de Deus nas nossas vidas. Porque quando colocamos Deus à frente de tudo, e temos a certeza que Ele é onipotente, tudo pode, onisciente, tudo vê e tudo sabe, onipresente, está em todos os lugares. Glória a Deus. Deixamos de nos achar o máximo e passamos a saber que sem Deus somos menos que nada. Agora, com Deus, irmãos, com Deus nós somos filhos, nós somos cordeiros, nós somos salvos, nós somos amados. Aleluia. E nós somos vitoriosos com Deus. Seguindo os passos de Deus, nós iremos um dia sentar à mesa com Ele. Aleluia. Vamos declarar, irmãos, nesta noite, afirmo que Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. Pois Ele é o grande El Shaddai. Pois Ele é o grande El Shaddai. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, só que tem uma coisa que a Bíblia nos ensina com relação à oração. Nós temos que saber o que pedir a Deus. Quando estamos diante de um problema sério, familiar, ou de casamento, qualquer que seja, nós temos que, ao orar, como eu disse, deixar a carne de lado, deixar a alma, a tentativa de uma aflição, foram orar. Segundo Reis 4:33. Segundo Reis 4:33. Eliseu, o profeta, a mulher de Sunem, foi até ele falar que o filho dela de 12 anos havia morrido. Eliseu manda o servo dele com o cajado para tocar a criança, e a criança não ressuscita. Aí Eliseu resolve ir até o quarto, que aliás pertencia a Eliseu, e a criança estava morta na cama. No versículo 33 que vocês estão vendo aí, Eliseu entra no quarto. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Depois que Eliseu orou ao Senhor, a criança ressuscitou. E Eliseu estava diante de um desafio, uma situação que ele já havia mandado o servo com o cajado e a criança não havia ressuscitado. Mas o que ele fez? Ele se prostrou e orou. Irmãos, vocês querem ver como a oração de um justo, a oração de um servo, nunca é esquecida por Deus? Em 1 Crônicas, que está aí no telão,
esse capítulo 4, ele fala da genealogia de Judá, os descendentes de Judá. É um capítulo que vem falando de fulano é pai de Cicrano, é filho de Beltrano, aqueles capítulos que a gente lê até meio rapidamente, porque são muitos nomes. Mas o versículo 9 e 10 que está ali, quando chega uma pessoa que orou a Deus, aquele capítulo inteiro que só tinha nomes, para e conta a história dessa pessoa em dois versículos. E essa pessoa chamada Jabes, um rapaz que recebeu esse nome porque a mãe sofreu muito no parto, então já é um nome de sofrimento, um nome de dor. Ele ora a Deus. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim a Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Jabes não aceitou aquela situação, mas o que ele fez? Não se revoltou, não, ele foi orar. Irmãos, vamos fazer todos juntos essa oração. E eu, Lineu, repita comigo. Eu orei assim a Deus. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Amplia meus horizontes. Fica comigo. E livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo nos exemplos dos personagens da Bíblia que oraram diante de uma adversidade, nós vamos agora para o rei Ezequias, que era um rei que seguia as ordens de Deus. E um dia, o rei da Síria, Senaqueribe, mandou seus capitães invadir Israel e começaram a ameaçar e a gritar de além do muro. E o próprio Senaqueribe manda uma carta ameaçando o rei Ezequias. Em Isaías, está em 2 Crônicas 32, 20 e Isaías 37, 14 e 20. Quando Ezequias recebe essa carta, vamos ver o que ele fez. Ezequias e Isaías, o profeta na época era Isaías. Ambos oraram. Vamos ler. O rei Ezequias recebeu a carta e ameaças das mãos dos mensageiros que a leram. Depois foi até o templo, pôs a carta ali, na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no teu trono, que fica acima dos querubins, só tu és Deus, e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Aleluia. Vocês sabem o que aconteceu, irmãos? Simplesmente após Ezequias e Isaías orarem, Deus manda um anjo no meio do exército assírio. Aleluia. E destrói todo o exército. Glória a Deus. Isaías 37, segundo Reis e 2 Crônicas, que descrevem isso e contam isso. Está escrito no Isaías 37, versículo 36. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, o que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Miroste, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esarcadon, ficou no lugar dele. O rei Ezequias orou, Deus ouviu o seu clamor
e lhe deu vitória sem sequer tivesse ido à batalha. Amém? Vamos falar agora de Davi. Nos Salmos de Davi, os Salmos de Davi relatam todas as angústias, todas as aventuras que ele teve, os clamores que ele teve que fazer a Deus. E no Salmo 109, do 1 a 4, é fantástico. Está escrito: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Davi estava sendo maltratado, caluniado, enganado, estavam guerreando contra ele, estavam hostilizando ele. O que ele fez? Ele orou. O que nós podemos tirar disso aqui, irmãos? As adversidades vêm, mas nós não devemos nunca deixar de falar com Deus em primeiríssimo lugar. Davi poderia guerrear, lutar, xingar, enfrentar? Não. Deixou na mão de Deus. Nós temos que deixar na mão de Deus que Ele toque aquele irmão que está nos ofendendo, aquela situação que nos aflige, aquela ofensa que nos sai do nosso coração. Nós temos que orar para Deus e pedir para que Deus mostre para aquele irmão que ele está errado, para que Deus mostre para aquela pessoa que ela não devia ter nos ofendido, para que Deus faça com que aquela pessoa se arrependa e para que nós possamos perdoá-la. É isso que temos que fazer. E rapidamente, dando apenas uma passada pelo Novo Testamento, nós vemos em Efésios 6, dos 10 ao 18, quando Paulo fala da armadura de Deus. A armadura de Deus é tudo aquilo que Deus nos coloca sobrenaturalmente para nos proteger das adversidades. E é interessante isso, porque Paulo estava preso em um local, tinha os soldados romanos com aquela armadura, e ele escrevendo as cartas para todas as igrejas que ele escrevia, e ele começou a olhar no soldado, aquela armadura do soldado, e começou a traçar um paralelo entre o que o sobrenatural de Deus faz para a gente, da mesma maneira de nos proteger. E daí ele fala da couraça da justiça, das sandálias do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas no versículo 18, o que ele fala? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Paulo quer nos dizer que não adianta nós termos toda esta proteção de Deus em nossa volta se nós não conversamos com Deus. Nós temos que orar a todo tempo, porque daí toda essa proteção ela vai estar viva em nossa volta. Aleluia. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aleluia. E vigiando com toda perseverança. Neemias, 5 meses orando, perseverante. Irmãos, nós já mostramos que a Bíblia é fantástica nos seus personagens de fé que buscavam a Deus e clamavam a Deus. Agora, o que a Bíblia nos ensina sobre oração? Quantas vezes devemos orar por dia, por exemplo? Tem na Bíblia. Daniel, devido a uma lei do rei Dário, estava proibido de orar a Deus, ao seu Deus, ao nosso Deus, porque os conselheiros do rei Dário, conselheiros do inferno, incentivaram que ele criasse uma lei proibindo que ninguém poderia orar a outro Deus senão o Deus deles. Quando Daniel ficou sabendo dessa lei, olha o que ele fez. Isso é escrito em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do Deus, do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veio essa lei, quem não cumprisse essa lei seria jogado na cova dos leões. Daniel foi orar, sem titubear, e foi pego, preso, colocado nas covas dos leões. Deus manda um anjo, com certeza ele ficou todo o tempo na cova dos leões orando.
Deus manda um anjo e nada acontece com ele. Irmãos, nós devemos, sempre que nos sentirmos fracos, estamos numa situação adversa que nos levará a pecar, nós devemos sempre orar. Eu digo que nós temos que, durante o nosso dia todo, orar a Deus. Às vezes acontece alguma coisa, e fala: Deus me fortalece. Ó Deus, limpa a minha mente. Ó Deus, fecha a minha boca. Nós estamos trabalhando, nós estamos no mundo. Coisas ruins, e que o demônio vai preparar para a gente, vai acontecer todos os dias. E nós temos que fazer sempre pequenas orações mentais a Deus, e Ele vai nos fortalecendo a cada momento, a cada situação do nosso dia. Mas é interessante como Daniel fazia. Pela manhã, acordarmos, glorificarmos, agradecermos e pedirmos força e proteção para aquele dia que se inicia. Na hora do almoço, glorificarmos, agradecermos pelo alimento, pela provisão. À noite, antes de dormir, glorificarmos, agradecermos e pedirmos perdão e misericórdia pelos pecados que cometemos durante o dia. Mas o mais importante de tudo isso é nunca deixarmos de falar com Deus, é nunca deixarmos de glorificar e honrar a Deus. E aí nós vamos quase para o final da minha administração, e eu me perguntei: a Bíblia nos ensina como orar? Jesus nos dá a fórmula da oração perfeita. Aleluia. Jesus Cristo, em Mateus 6, do 6 ao 13, nos ensina a orar. Ele nos dá a fórmula. Isso não quer dizer que nós temos que ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Não. Isso quer dizer que nós temos que seguir aquela regra que Jesus disse. Aquela regra é a perfeição. Vamos ler o versículo 6 até o 9 e depois nós vamos acompanhar na Bíblia, o versículo 9 até o 13. Mas você, Jesus falando, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Aleluia. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus nos ouvirá porque fazem orações compridas. Não é assim que nós vemos na Bíblia, né? Nós vemos na Bíblia que cada personagem orou do seu jeito, mas também a gente vê que orou seguindo mais ou menos essa fórmula de Jesus. Versículo 8: não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Glória a Deus. Mas nós precisamos saber o que pedir, porque nós precisamos pedir aquilo que está já no coração de Deus. Só que geralmente a gente pede aquilo que está na nossa carne. Aí não vai acontecer. Portanto, orem assim. Vamos acompanhar nas Bíblias, irmãos, que isso é uma fórmula que Jesus nos deixou, como muitas e muitas coisas que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui, irmãos, é o início de todas as nossas orações. Nós temos que glorificar, que reafirmar que nós sabemos a posição de Deus em nossa vida. Deus está no céu, acima de todo principado, toda hoste e toda potestade. Deus é nosso Pai, Deus é santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Começamos a nossa oração glorificando e mostrando para Deus que sabemos qual é a sua posição na nossa vida. Aleluia. E daí o que acontece? É fantástico. Venha o teu reino. Deus, na sua infinita misericórdia, pega um pedacinho do reino dele e coloca em nós no momento da oração. Aleluia. Porque nós queríamos conversar com ele, não com o mundo. Nós queríamos nos desligar do mundo. Venha o teu reino nesse momento que estamos orando. Aleluia. Amém? Aleluia. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
Deus é quem está no controle de tudo, acima dos nossos desejos e daquilo que iremos pedir no momento de oração. O que importa é que seja feita a vontade de Deus. Aleluia. E não a nossa. A vontade de Deus deve prevalecer. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem a parte em que pedimos as bênçãos que desejamos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus é o Jeová Jireh, é o nosso provedor. Ele proveu a Abraão quando ia sacrificar Isaac, dando-lhe o animal para o sacrifício. Mas aqui, o pão nosso de cada dia é quando nós fazemos os nossos pedidos, aquilo que precisamos. Mas o mais importante é saber que apenas Deus sabe o que necessitamos e merecemos, e sabe o quanto deve nos dar para que não desviemos do seu caminho. Portanto, que Ele nos dê o pão para que a nossa mesa sempre esteja farta e os nossos filhos com saúde, pois o resto nos será acrescentado no tempo de Deus. Aleluia. É isso que acontece. Nós fazemos o pedido, reiteramos os pedidos sempre, todos os dias nas nossas orações. Mas o principal é que Deus nos dê o pão, Deus nos dê saúde, Deus nos dê força, principalmente para continuar fazendo a obra dele. Que é isso que importa. Aleluia. Aí vem a parte que é a mais difícil, irmãos. Para Deus não, mas a nossa parte. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós. Nós temos que pedir perdão para Deus, porque Deus é misericordioso e o sangue de Cristo nos purifica. Contudo, isso aqui é uma via de mão dupla. Não adianta pedir perdão se você não perdoou. Se você não perdoou quem te ofendeu, não perdoou quem te injuriou, não perdoou quem te fez uma coisa grave, Deus não vai te perdoar. Isso está escrito em Mateus 6, 14 e 15. Quem pode ler para mim Mateus 6, 14 e 15? Leia, Priscila, leia, Priscila. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém. Então, perdoa as nossas ofensas. Ele vai perdoar, mas nós temos que perdoar também. Quando Deus nos perdoa, o sangue de Cristo nos purifica. E em Hebreus, o perdão de Deus passa pelo sangue do Cordeiro. E em Hebreus 6, 12 a 14, Paulo explica de maneira fantástica a importância do sangue de Cristo. Leia para mim, Wagner, por favor. Hebreus 6, do 11 ao 14. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Não, Hebreus 6, do 11 ao 14. Hebreus. Isso. 6. Hebreus. 6, do 11 ao 14. É isso? Isso mesmo. Desejamos, porém, continua cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Wagner, não é? Vou procurar aqui. Procura aí, Priscila. A minha versão está completamente diferente. Lê o 14, então. Lê o 14. Dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Aqui está.
Mas Cristo veio com grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída para os seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue, mas essa parte que você leu também é muito bom. O sangue de bodes e de touros e cinzas de bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto mais ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo. É o sangue de Cristo que nos purifica quando pedimos perdão, irmãos. Mas, como eu disse, nós temos também que liberar perdão. E assim seremos purificados por Deus. Aí nós continuamos no versículo 13. E diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nesse momento da oração nós pedimos proteção a Deus. Antes de terminarmos a oração, a gente pede que Deus nos cubra com a sua armadura, que nos coloque a sua blindagem, que nos coloque um campo de força espiritual para nos proteger da nossa carne, das nossas fraquezas, das tentações do mundo e nos livrar de tudo que é mal que vem à nossa vida. Então nós temos que seguir essa fórmula de Jesus. E no final, que é a mais importante, ao meu ver, tanto quanto o início, o final é dizer sempre: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus! Amém? Que o poder é de Deus, que a glória é de Deus e é para Deus, não é para nós. Nós estamos orando, estamos suplicando, estamos clamando, mas não é para nós. Nós nunca devemos nos esquecer de qual é a posição verdadeira de Deus nas nossas vidas, porque fazendo isso, Ele vai derramar as suas bênçãos sobre as nossas cabeças. Amém? Agora, irmãos, nós vamos orar. Mesmo assentados, eu quero que vocês, seguindo essa fórmula que Jesus nos deu e ouvindo essa canção, nós vamos baixar a cabeça e orar. São 3 minutos apenas, irmãos. Glória a Deus. Que estás no céu, santificado, Peçam as suas bênçãos. Peçam aquilo que vocês estão querendo pedir a Deus. Sintam no fundo dos seus corações que Deus vai responder. como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações.
Pai, me perdoe, a culpa foi minha. Hebreus 9, eu escrevi errado no meu papel. E lá também. Irmãos, para concluir, vamos ler Jeremias 29, do 11 ao 14. Que Deus está falando para nós, depois de tudo isso que eu passei na ministração. Vamos ver, Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria. Aqui eu paro, irmãos, e a pátria é o reino. O nosso reino é desse mundo, e Deus um dia nos levará de volta à nossa pátria. Amém? É isso, irmãos, que eu queria passar para vocês com relação à oração. É uma coisa que eu venho fazendo. Eu confesso para vocês que no princípio eu achava que eu não conseguia orar muito tempo. Eu orava 2 minutos, 3 minutos, que nem essa música, e eu achava que não era necessário orar muito tempo. Mas era engano. Quando você começa a orar da maneira que Jesus Cristo nos ensinou, e vai abrindo seu coração para Deus, você começa, o tempo para, e a oração flui, e ela vem dentro de você, e Deus te toca, e Deus te acalma se você está nervoso, preocupado. Irmãos, vamos conversar com Deus. Amém? Está encerrado? Eu gostaria de convidar o Cleiton para fazer a oração final. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Graças a Deus, uma palavra abençoada, seremos edificados essa noite. Feche o teu olho em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, de poder, de honra e glória, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai, a qual veio como uma flecha, Senhor, aos nossos corações, para nos dar força, ânimo e coragem, Senhor, para prosseguirmos, ó Pai, nesta empreitada, nesta caminhada, nesta jornada, Senhor, a qual nós, ó Pai, entregamos as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar, Pai, e recebemos, ó Pai, o que foi ministrado nesta noite, ó Pai, injetamos, Senhor, Pai, fé e ânimo, ó Pai, ao nosso coração, e tomamos posse, ó Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, e nesta noite, ó Deus Pai, nós saímos debaixo de fé e debaixo, ó Deus, da certeza, Senhor, que a nossa oração, Pai, o nosso clamor é ouvido nos céus e temos, ó Deus, aliança contigo, porque temos esperança, Pai, e confiamos. Libera, Pai, o teu povo nesta noite, debaixo das bênçãos, Senhor, debaixo das doces consolações do Espírito Santo, ó Pai, e do grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para a honra e para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento o irmão que está ao seu lado, a paz de Cristo, e vamos para nossos lares, edificados por Deus.